Agora tá. Valeu, mães. Obrigado, tá? Então, aí fiz o convite a ele, né, para que ele pudesse, então, fazer desenvolver aqui uma reflexão sobre um pouco as contribuições do idiota da família, as contribuições do trabalho do Sartre para uma perspectiva clínica, para a psicanálise, enfim, né, no sentido amplo, aí a relação da psicanálise existencial é a contribuição para a clínica e para a psicologia. Deixei ele também bastante à vontade, claro, né, para ele desenvolver, né, a partir, né, de como que ele achasse mais conveniente, mas o tema básico era fazer essa aproximação da filosofia do Sartre, principalmente entrando nas contribuições do trabalho do Sartre sobre Flaubert, o idiota da família, e as perspectivas clínicas que podem se abrir a partir desse trabalho. Muitos de vocês sabem, né, que é um trabalho do Sartre sobre o Gustave Flaubert, é um trabalho gigantesco, né, um trabalho de 3.000 páginas, então, que tem agora uma tradução já há alguns anos no português também, dos 3 volumes, mas é um trabalho muito, muito grande. Pouca gente estuda ele, né? Pouca gente tem leituras, né, sobre o Flaubert, o trabalho do Sartre sobre Flaubert. Então, me interessei muito assim para escutar o Carlos, para compartilhar um pouco as reflexões dele com vocês. E é isso, Carlos. Passo a palavra para ti, fica à vontade, ocupa, né, o tempo aí, depois a gente abre para debater, para discutir, né? Deixa eu compartilhar aqui. Apareceu? Aparecer, ainda não. Aí, agora apareceu. Legal. Bom, claro, agradeço, né, muito ao professor Fernando Gastal. Agradeço demais a presença de todos e todas. É bom rever o rosto de alguns conhecidos, saudade dos eventos, saudade dos abraços, dos cafés. E, enfim, é uma oportunidade muito boa de poder compartilhar aqui os devaneios. Agradeço muito ao professor, mas muito mesmo. E eu vou seguir aqui com o esquema que eu coloquei para jogar algumas questões, preparando o terreno para apenas uma pequena parte do Idiota da Família, que, como o Gastal disse, é uma obra gigantesca, né, que o Sartre, creio eu, aquelas obras que ele escrevia na base de anfetamina, mascando anfetamina, né, a compulsão na escrita, e para escrever 3 obras de 3 volumes gigantescos, né, tem que ter alguma química aí para auxiliar a genialidade do Sartre. Mas aqui, a questão que eu trago como reflexão é esse texto Merleau-Ponty, Visível e Invisível, porque é um texto para a psicanálise, para Freud, para Lacan, para quem estuda Freud e Lacan, também é fundamental. É fundamental. Esse texto, o entrelaçamento e o quiasma, ele reverbera para os comentadores contemporâneos que procuram estudar a noção de corporeidade em Freud ou a noção de corporeidade em Lacan vinculado à questão da antropologia. Bom, o que o Merleau-Ponty, Visível e Invisível, vai nos dizer? Ora, as nossas faculdades da reflexão, da intuição e da experiência são dimensões da condição humana que existem em concomitância. Elas estão juntas, mas cada uma tem a sua autonomia. Falar em reflexão, intuição e experiência é falar da clássica relação de sujeito-objeto, que é uma das bases para a questão da fenomenologia. Nessa relação de reflexão, intuição e experiência,
em concomitância, em relação do sujeito com objeto, são três perspectivas fundamentais para se refletir a relação, a importância da fenomenologia para a psicologia, para a psicanálise. O ver, o falar e o pensar. Bom, exatamente essas três dimensões que estruturam a subjetividade, elas carregam tufos de significações. E aí o Merleau-Ponty vai dizer, bom, a arborização de sentidos. Desse modo, o ver, o visível, o falar e o pensar constitui uma trama de significações e sentidos pelos quais a própria subjetividade se estrutura. É aquilo que nós conhecemos como sujeito em situação. E aí o Merleau-Ponty vai nos dizer, bom, o visível em nossa volta parece repousar em si mesmo. Esse visível que parece repousar em si mesmo, o que nós temos que compreender? Que essa dimensão de significação, de sentido, de ver, de falar, de pensar, o Merleau-Ponty vai nos dizer, bom, não há coisas idênticas a si mesmas. No sentido de que nós não temos acesso às coisas inteiramente nuas. O acesso que nós temos ao mundo, ao outro, ao objeto, às coisas, já está dentro de uma dimensão, de um conjunto de sentidos, de significações. Não há, portanto, um vidente primeiramente vazio. É como se fosse possível falar de um sujeito totalmente esvaziado. E olhar, portanto, vai envolver essa veste das coisas, e aí um conceito muito importante do Merleau-Ponty, a veste das coisas em sua carne. Esse conceito de carne é usado por alguns comentadores atuais para entender a noção da estruturação da criança em relação ao seio da mãe. São duas carnes que se tocam. E trago a noção de carne aqui, porque também ela vai reverberar no primeiro volume do Idiota da Família do Sartre. O Sartre vai usar a noção de carne. O Flaubert, carne, se fazendo carne, na medida que é tocado, é acariciado, é embalado, é alimentado pela mão. Bom, esse olhar, portanto, envolve o mundo e as coisas nessa carne, nesse algo que toca, nesse algo que produz significações, nesse algo que produz sentidos. Nesse sentido, nesse aspecto, falar de carne é falar de uma abertura para a carne. O mundo é carne. O mundo é carne, o corpo é carne, porque é exatamente o lugar em que, na medida que eu toco e sou tocado, esse lugar de produção de sentidos, esse lugar de produção de significados, é exatamente o lugar de inscrição de uma verdade. Portanto, falar que o mundo é carne, falar que o corpo toca, é tocado, é falar que nesse tocar e ser tocado já se estrutura nessa trama, nesse nó, nesse contato com o outro, com o si mesmo e com o mundo, já a produção de um discurso, de uma fala, de uma visão na dimensão da verdade. Por isso que o Sartre nos coloca a importância, né, do conhecimento em relação ao ser, de uma epistemologia que traz a dimensão de uma ontologia, porque a existência se dá nesse nó, nessa trama. E aí o Merleau-Ponty vai nos dizer, esse nó, essa trama, se dá sob duas perspectivas. O simultâneo, a continuidade, e o sucessivo, a contiguidade. Por que eu resolvi, eu não vou trabalhar isso aqui, mas por que eu resolvi dar destaque nesse simultâneo e sucessivo? Porque quando você for estudar a noção de objeto transicional do Winnicott, ele vai colocar exatamente que é nesse nó, nessa trama, nesse contato com a mãe, em que há um sentido de continuidade da existência, em que começa a se estruturar um ego, uma subjetividade, ou seja, algo que continua, um ser que continua de algum modo, de alguma forma de existência, e simultaneamente esse continuar, essa sensação de ser, essa sensação de existência, ao entrar no nó, na trama, no contato com o outro, no contato com a mãe, isso é importante porque vai reverberar lá no Idiota da Família, a estruturação não só de uma continuidade do ser, mas de uma contiguidade desse ser, porque esse ser
se estrutura no nó, na trama, no contato, dentro da temporalidade e da espacialidade. Isso o Winnicott também nos coloca, né? A criança, ela tem a sua sensação de continuidade da existência na medida em que no contato, na trama, no nó, no ponto de contato com a mãe, essa experiência desse corpo, essa experiência desses afetos, prazer e desprazer, são estruturados dentro de uma espacialidade, de uma temporalidade. E aí o Merleau-Ponty já nos traz esse contexto para nos mostrar que esse simultâneo e esse sucessivo, ele exatamente nos proporciona a concreção da visibilidade. Vejamos que o ver, o tocar, o falar, não se dá no plano de uma abstração, se dá no plano da concretude daquilo que se vê, da concretude daquilo que se toca e da concretude daquilo que se fala. É nesse ponto que esse nó, essa trama, se dá por horizontes, sob essas duas perspectivas, o interior e o exterior. Isso é muito importante para nós pensarmos na psicologia e a psicanálise, para se proporcionar leituras em que você não vai ler um Lacan, você não vai ler um Freud, você não vai ler um Sartre, em que há uma substancialização desse sujeito, como se ele fosse seccionado da exterioridade. Não. A produção da subjetividade se dá nessa tensão, nesse contato entre o interior e o exterior. O nó moebiano do Lacan. Não se sabe onde inicia, onde termina essa interioridade e essa exterioridade. Nesse sentido, onde há a produção de uma conversão, há uma modulação, mas uma modulação que é efêmera. Ela se desfaz, ela se reconstrói, ela se reconfigura. Ao mesmo tempo que há a possibilidade dessa modulação efêmera ser modificada, reestruturada, ela se dá enquanto modulação, ela se dá enquanto concreção, na postura de na perspectiva de uma cristalização momentânea do ser. É nessa cristalização que se dá a carne das coisas. É nessa cristalização que o olhar envolve, o olhar apalpa. E aí, na expressão merleau-pontiniana, o olhar esposa as coisas visíveis. Então, há um casamento com esse toque. Há um envolvimento, uma cristalização com esse apalpar, com essa coisa visível que constitui o meu entorno e o meu campo enquanto possibilidade de existência. Ao mesmo tempo que há a cristalização, a abertura ao mundo tátil. Exatamente porque essa modulação ela é efêmera. Então, há uma abertura. E aí o Merleau-Ponty vai nos dizer, bom, essa mão que toca, ela mesma é tocada. Ela mesma é tangível. Exatamente porque a percepção, o tocar, o envolver, o apalpar, o ver, ele se dá na posição daquele nó, desse cruzamento. Quem toca também é tangível. Quem toca também é tocado. Nesse aspecto, aqui eu faço pensar, também não vou entrar nessa questão, mas é importante para a psicologia, quando o pesquisador ele está em campo, é interessante para que esse pesquisador tentar fugir, que é aquilo que o Sartre tanto critica, né, de você entrar numa perspectiva positivista sobre a análise do fenômeno observado. É lembrar que o pesquisador em campo, tanto quanto o psicólogo na clínica, ele toca, mas também é tocado. Ele não é esvaziado da sua subjetividade. Ele é afetado, de certa forma, porque exatamente ele está nesse ponto de cruzamento. Ele toca e é tocado. E aí é claro que é a produção de movimentos que se incorporam. E o Merleau-Ponty vai nos dizer, bom, esses dois sistemas, interior, exterior, a quem toca também é tangível, também é tocado, esses dois sistemas se aplicam um sobre o outro. São interconectados. Um afeta o outro. O sujeito que toca passa ao nível do tocado. Há um imbricamento, há um cruzamento. Nesse sentido, a visão, a palpação, segue Merleau-Ponty,
em que há uma imbricação, em que há um cruzamento, é claro que o tocar e o ser tocado, como nós dissemos acima, na fala, na observação, ele se inscreve numa ordem do ser. Porque esse tocar e ser tocado implica na produção de uma verdade, na produção de um discurso que sustenta o sujeito na verdade. Portanto, o ver, o palpar, o tocar, ele descreve o sujeito numa ordem do ser. O eu mesmo, visto de fora. Eu vejo e sou visto. Na medida que eu sou visto, eu entro na perspectiva dessa ontologia do olhar. É o eu instalado no meio do visível. Dessa forma, se eu falo que o eu é instalado no meio do visível, eu preciso entender que sempre, desde o nascimento, isso aparece no Ser ou Nada, isso vai aparecer no Idiota da Família, nós não somos um zero de tangível, usando aqui as palavras do Merleau-Ponty. Nós não somos vazios, nós estamos em situação, nós nascemos em situação. Portanto, o visível não é um zero de tangível. Ele já nasce sob a perspectiva da condição, da estrutura. Nesse sentido, o Merleau-Ponty vai dizer, eu vejo, eu possuo a minha profundidade. Se eu não sou um zero de tangível, se eu me inscrevo na ordem do ser, é claro que eu tenho a espessura do meu corpo. Eu me faço mundo. E eu me faço mundo diante das coisas. É a dimensão da minha corporeidade, da espessura do mundo, da espessura do ver, do tangenciar como carne. É nesse sentido que ele coloca, o mundo está no âmago de nossa carne. Nessa perspectiva da espessura do meu corpo, de não ser um zero tangível, de me inscrever na ordem do ser, nós estamos falando aqui, que é o que eu queria trazer com a noção do Merleau-Ponty, nós estamos na dimensão da intercorporeidade. Nós estamos na dimensão das visões, dos tatos, e nas palavras do Merleau-Ponty, na dimensão das consciências de. Ou seja, a própria intencionalidade tem que lidar com a intercorporeidade, tem que lidar com essa inscrição numa ordem do ser. Se há uma inscrição na ordem do ser, é claro que o ser indivíduo passa pela dimensão do ser universal, que passa pela dimensão de um indivíduo que, enquanto intercorporal, enquanto tocado e tocar, ele se configura na dimensão de uma cultura, de uma sociedade, da inscrição na ordem do ser, de uma coletividade. E aqui eu trago um ponto que eu destaquei do Merleau-Ponty, dentro dessa perspectiva da vinculação do indivíduo, do universal e da intercorporalidade, é claro que a linguagem também se estrutura nesse plano. Em que sentido que a linguagem se estrutura? Na dimensão da existência de seres sonoros para outros e para si mesmo. Isso vai reverberar de forma muito importante para você entender a estrutura, a construção da estrutura da personalidade do Flaubert. Né? O Flaubert locutado, o Flaubert falado, o Flaubert inscrito na ordem do ser, na dimensão da linguagem. Porque exatamente a linguagem implica na existência de seres sonoros para outros e para si mesmo. A linguagem é a sustentação. Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Nesse sentido, sustenta-se, nesse aspecto, né, da linguagem, a sustentação de um sentido. A linguagem faz com que o sujeito seja captado nas suas malhas. A gente lembra da frase, da noção impecável do Sartre no Ser ou Nada, né? O sujeito nas malhas do determinismo. Né? Exatamente porque a linguagem, ela coloca o sujeito, ela inscreve o sujeito, capta o sujeito em suas malhas. Né? O sujeito é inscrito na ordem do ser, na linguagem. E o para si se constitui como para outro no mundo, no palco do ser. É nesse sentido que o Merleau-Ponty vai nos dizer: falar dessa corporeidade, falar dessa consciência de, falar da intercorporeidade, pela qual há a existência de um sujeito que se produz diante da presença do outro, que se sustenta no sentido, na produção de um sentido no campo da relação com o outro,
esse sujeito que se produz para o outro e para si mesmo, nós temos a dimensão do quiasma, ou seja, da reversibilidade. E aí a frase do Merleau-Ponty, o dedo da luva que se põe do avesso. É a imagem de você tirar uma luva e você fica com a luva do outro lado em contato com o dedo. É como se fosse um duplo da mão. Porque há uma reversibilidade, uma inscrição desse outro na produção dessa subjetividade. Esse quiasma, esse nó, essa trama pela qual a subjetividade se constitui. Bom, é a crítica e a negação máxima a qualquer tipo de leitura solipsista, seja para o Freud, seja para o Lacan, ou seja para o próprio Sartre. Não há solipsismo, que há esse quiasma, né? Esse vínculo, essa reversibilidade, esse contato, esse espelhamento. E aí eu trago, dentro dessa reflexão, esse texto do Lacan, do Seminários 11, no capítulo que ele vai falar sobre a anamorfose. Bom, estamos falando muito da função, do olhar, da visão. E aí, traduzindo essa questão do olhar e da visão para uma linguagem psicanalítica, é a função Scopes. O olhar é fundamental para a estrutura da subjetividade. O Lacan vai nos dizer, bom, esse olhar é vejo-me, vendo-me. Quer dizer, eu me vejo pelo olhar do outro. Eu me vejo que sou olhado. Há um correlato da consciência em sua relação com a representação. Na medida que eu me vejo quando sou olhado pelo outro, há uma produção dessa imagem de si. Há a produção de uma representação de si que passa pelo olhar do outro. Eu me estruturo a partir do olhar do outro. Tanto é que uma das frases belíssimas do Sartre, né, lá no Saint-Genet, que é importante também para nós entendermos essa dimensão da linguagem, do quiasma, da reversibilidade. O Sartre vai usar lá a noção de a ontologia do verbo ser, né, pelo qual o personagem ele é estruturado, né, o ser ladrão, ele se estrutura a personalidade nesse campo da linguagem. O indivíduo se produz a partir do momento que ele é visto pelo outro, ele se vê sendo visto pelo outro. A consciência, então, ela entra nesse campo da intercorporeidade. E aí nós estamos no mundo fundamental ao qual somos referidos ao código. E aqui uma divagação, mais uma, né, dos meus delírios, mas se nós falamos aqui de vejo-me na medida em que sou visto, ou vejo-me sendo visto, essa estruturação do código está nessa dimensão. Se nós formos ler o existencialismo é humanismo, num determinado momento, o Sartre vai exatamente colocar, bom, o eu penso, logo eu sou, é uma consciência que atinge a si mesma, mas em face de outro. O eu penso, nós nos atingimos a nós mesmos em face do outro. O código é uma negação do solipsismo. Exatamente porque é isso que está sendo dito aqui pelo próprio Lacan, que a consciência que eu produzo, da consciência de si, ela entra nesse campo de uma representação que passa pelo olhar de ser olhado pelo outro. Eu me produzo e me subjetivo à medida que sou olhado pelo outro. Bom, diferentemente de outros contatos dessa intercorporeidade, em que é mais fácil localizar no corpo o ser tocado, essa consciência de si, por esse campo da representação, da relação com o outro, não é algo tão apalpável, tão sensível. Ela não é um dado corporal no sentido de um corpo que é fisicamente tocado pelo outro. Nesse sentido, há uma outra dimensão da percepção, já que ela não é tão observável quanto uma mão tocada fisicamente pelo outro, mas, ao mesmo tempo, há um toque em outro plano, no plano da representação, do vejo-me, ver-me. A percepção, ela implica na dimensão de perceber o mundo,
Mas na medida que há a estruturação de uma consciência nesse aspecto, é essa percepção pela qual esse cogito é estruturado em face do outro, parece que ali é a estruturação, a construção de uma dimensão da imanência. E esse é o grande problema, né? Vejo-me, ver-me, pela qual o sujeito se amarra, se substancializa dentro de uma produção imanente de si. O sujeito se escraviza diante da imagem de si. Isso reverbera demais na clínica. O sujeito que, no seu discurso, ele entra num discurso sustentado por essa imanência. Quer dizer, ele se produz escravizando-se diante do olhar do outro. Essa percepção, ela implica numa relação reflexiva. Ela implica num conjunto de representações que são estruturadas como uma aparência e imanência do sujeito. Quer dizer, o Lacan vai nos dizer, nessa relação com o outro, pelo qual há uma espécie de imanência dessa subjetividade, ou uma imanência dessa consciência, há uma presunção, há uma idealização. É o mundo em minhas representações. As representações me pertencem. Aí eu estabeleço a cristalização, a alienação, a substancialização e a imanência não só de um discurso sobre si, mas de um discurso sobre o mundo. Isso aparece, reverbera na clínica. Um sujeito que ele se mantém, se sustenta nos sintomas, se sustenta no discurso dessa imanência, de uma autoidentificação ou de uma identificação nas relações com o mundo e com o outro. E aí o Lacan vai dizer, o modo de minha presença no mundo é o sujeito. O que ele quer dizer isso? Em cima nós estamos falando da imanência, e logo depois ela insere a noção de sujeito. O sujeito, nessa dimensão da produção de uma imanência, de uma cristalização, de uma substancialização aparente desse sujeito, o sujeito, o que ele é? Ele se encontra, nesse aspecto, na dimensão de uma certeza. Mas, embora ele se encontre na dimensão de uma certeza, que é a imanência, o seu discurso sobre si, sobre outro, sobre o mundo, como verdade, o Lacan vai nos dizer, não se pode esquecer a dimensão desse sujeito enquanto um sujeito de nadificação ativa. Por mais que ele sustente na imanência, é preciso reinstaurar a nadificação ativa nesse sujeito. É preciso reinstaurar a dimensão da ação histórica transformante a esse sujeito. Bom, isso é a clínica. Isso é a clínica. É reinstaurar a consciência de si agora ativa através do modo pelo qual essa consciência se metamorfoseia, se transforma enquanto ação na história. E aí o Lacan vai nos mostrar, bom, para resgatar essa nadificação, essa ação histórica transformante dessa consciência de si, é preciso lembrar que a noção de reviravolta em dedo de luva lá do Merleau-Ponty é mostrar que o sujeito se encontra nesse invólucro. Ele se encontra na sua própria consciência, eu vou usar aqui uma noção sartreana, a consciência mágica, a consciência enfeitiçada, a consciência que se escraviza a si mesma, essa consciência em sua ilusão de ver-se vendo. A consciência, nesse aspecto, nessa reviravolta em dedo de luva, ela se escraviza, ela se cristaliza. É o olhar de Medusa, é um sujeito petrificado, um sujeito coisificado. Essa é a estrutura em reviravolta do olhar. Bom, o que sustenta a clínica é exatamente procurar compreender a estruturação, né, desse ser que se formou, que se estruturou vendo-se, desse sujeito que se estruturou nesse dedo de luva, nesse olhar, nesse nó, nessa trama com o outro. E aí o Lacan vai nos dizer o que é o olhar? É a nadificação. O olhar é exatamente o que desvela a rachadura. O olhar é exatamente aquilo que vai reduzir os privilégios da consciência. Ou seja, vai negar a nadificação, vai negar o processo metamorfoseador da ação histórica, porque é pelo olhar que o sujeito cai na imanência, ele cai num processo de idealização pelo qual ele se torna um sujeito passivo, petrificado, cristalizado. E aí é importante, então,
na perspectiva do olhar, enquanto esse problema do sujeito que cai nesse processo de idealização, a função escópica. O sujeito apresenta-se dentro do discurso, porque como é que ele vai desvelar as estruturas do olhar? Na fala. É na fala que o sujeito vai mostrar o modo pelo qual ele se preenche nas lacunas. Ele se preenche no processo de negar a nadificação. Ele se preenche nos processos de negar a falta. Ele se preenche nos processos de negar a ação histórica metamorfoseante. Exatamente a função escópica vai mostrar o sujeito na dependência do olhar. Vai mostrar o sujeito enquanto estrutura. E vejamos que o Sartre não nega a noção de estrutura. A antropologia estrutural histórica. O sujeito se faz na estrutura, enquanto singularidade e universalidade. O sujeito, então, nesse aspecto que o Lacan nos coloca, é um sujeito que se acomoda ao olhar. É um sujeito que assume e se torna esse olhar. E o que é olhar? Portanto, ele é pultiforme, ou seja, ele nos... Alguém quer falar algo? Esse olhar é objeto pontiforme, porque ele nos atravessa. Né? Esse é o ponto do ser evanescente. Quer dizer, o sujeito, pelo olhar, ele foge da dissolução da sua imanência. Ele foge pela possibilidade da angústia da liberdade, da angústia da edificação. No olhar, ele se coloca na dependência no registro do desejo. Aqui o Lacan vai inserir a noção de desejo na dimensão do olhar. O sujeito se sustenta no seu desejo, negando a possibilidade da edificação, negando a possibilidade da transcendência. E aí, nesse processo em que há uma estrutura, o sujeito simboliza seu próprio traço evanescente e pontiforme na ilusão da consciência ver-se vendo-se. Mas a consciência na perspectiva de uma idealização, de uma imanência, de uma substancialização. E é nessa petrificação que o sujeito dá corpo ao olhar. E aí o Lacan vai citar o Sartre nesse seminário. O que o Lacan vai nos dizer? Bom, o Sartre apresenta o olhar em função e na dimensão de outro. O olhar, nessa perspectiva, é o modo pelo qual sou apreendido e surpreendido. O olhar, na leitura e interpretação do Lacan sobre o Sartre, lá do seminário, o olhar é o ponto em que sou surpreendido. É o nó, o ponto em que as perspectivas se mudam, em que as linhas de força se mudam. A vergonha, ela só estruturou a corporeidade desse sujeito que foi pego, vendo pelo buraco da porta, porque exatamente as perspectivas desse nó, desse ponto, dessas linhas de força, modificaram a apreensão do indivíduo em relação ao contato com o outro. O mundo passa a ser ordenado à luz desse olhar. O mundo é ordenado à luz do lugar da relação com o outro. O mundo é ordenado nesse ponto, olha que palavra interessante que o Lacan coloca, de nada onde estou. Nesse ponto de um sujeito nadificante que me rodeia. E aí o Lacan vai nos colocar o olho, olho o olho daquele que me olha como objeto. Bom, é aquela noção que o Sartre nos coloca da transcendência transcendida. Exatamente porque o olhar me surpreende. O olhar é presença de outro. O olhar reduz a alguma vergonha. O olhar reduz o sujeito a alguma vergonha. E aí o Lacan vai nos dizer, é o olhar imaginado por mim no campo do outro. É a relação imaginária desse sujeito nesse ponto de encontro, do nó, em que o sujeito, imaginado pelo olhar do outro, se produz como vergonha, né? Se projeta na dimensão da vergonha. E aí o olhar ele não restringe ao órgão da visão, claro, porque é a visão na dimensão existencial. O olhar no buraco da fechadura, portanto, ele desorienta, desmonta e reduz ao sentimento de vergonha. É nesse campo do contato com o outro, do vejo-me ser visto, que a vergonha se manifesta. E aí o Lacan nos coloca, bom, o olhar é função da existência de outra. Aquele que me olha. Eu trouxe aqui a noção de função porque ela é muito importante para entendermos Freud, Lacan, inclusive o Idiota da Família.
Porque é exatamente essa função mãe que vai estruturar o corpo tocado, que vai estruturar o projeto existencial de um sujeito passivo, no caso de Flaubert, que vai estruturar um sujeito que se torna passivo enquanto sintoma. Isso se dá exatamente no campo da função da mãe, desse outro que estrutura um campo existencial, que estrutura um sujeito num correlativo dessa objetividade de um corpo que toca e é tocado. E aí o Lacan vai nos dizer que esse olhar enquanto função de outro é exatamente o sujeito nadificante, ele se torna um reflexo, um espelhamento do mundo da objetividade. Esse sujeito se sustenta, portanto, na função do desejo, que é exatamente a visão integrada no campo do desejo. O olhar do outro é uma organização do campo da percepção. O que se vê? É o retorno, é o nó, é o olhar reencontrado. De que sentido o olhar é reencontrado? O meu desejo é o desejo do outro. Se a vergonha aparece quando eu sou visto pelo buraco, olhando o buraco da fechadura, é exatamente porque o meu desejo de olhar foi negado pelo desejo do outro. O meu desejo precisa ser sustentado pelo outro. O meu desejo precisa ser o desejo do outro. Quando há essa quebra, quando há essa desorganização desse espaço, dessa objetividade, quando o meu desejo é negado pelo outro, aí se manifesta a vergonha. Por isso que o Lacan coloca que a função do olhar diante do outro, ela passa pelo campo do desejo. Porque a vergonha, a emoção se manifesta porque o meu desejo não corresponde mais ao desejo pelo outro, ou porque o meu desejo é negado pelo outro. E aí o Lacan vai nos colocar o que é análise existencial. A análise existencial, aqui no outro texto de Lacan, chamado Outros Escritos, vai nos colocar. A análise existencial, ela trabalha com o quê? Com o cogito, o eu penso. Mas aí há um perigo. Exatamente, a partir do momento que a análise existencial lida com o eu penso, lida com o cogito, há o perigo de confundir o sujeito e consciência. Qual é a base da psicanálise? É o desconhecimento do sujeito. O sujeito numa condição do não saber. O sujeito na condição de não saber aquilo que motiva o seu comportamento. O sujeito na condição de não saber aquilo que motiva o seu sintoma. Uma relação entre saber e não saber que produz uma relação entre ser e verdade. Qual é o problema que está sendo colocado aqui? Por exemplo, a alucinação. Qual é a característica da alucinação que o Lacan vai nos colocar? Há um privilégio do percepto, do percebido, na relação do percipiens, na relação daquele que percebe. Eu trouxe isso porque também aparece no início do Ser o Nada, a relação do percipiens, percepto, percipiere, exatamente porque o perigo é dar privilégio ao que eu percebo e não mais àquele que percebe. O sujeito, ele se dissolve. O sujeito, ele é passivizado, o sujeito é petrificado, é alienado em relação àquilo que ele percebe. A característica da alucinação é essa. O sujeito, ele perde a noção de um sujeito enquanto sujeito da história, enquanto sujeito de uma ação histórica que constrói, que modifica, que reestrutura. Na alucinação, o sujeito se torna aquilo que ele é percebido. O sujeito some, ele se torna coisa. Na alucinação, a subjetividade se perde, porque o sujeito se torna petrificado. E aí o Lacan vai nos dizer, bom, a questão do eu penso, em que há o perigo de se confundir sujeito e consciência, nós estamos falando da consciência na carne à procura do outro. É preciso entender que na análise, por mais que o sujeito, na clínica, busque na figura do analista a verdade, um discurso que lhe traga a verdade, um discurso que lhe traga a verdade sobre o seu ser, um discurso que traga, pela palavra, pela análise do analista, uma verdade sobre o seu não saber, é preciso, enquanto relação analista analisando, partir sempre do pressuposto que o sujeito é impossível de ser capturado. Exatamente porque o sujeito precisa ser mantido em sua liberdade.
E falar em liberdade é extinguir o sujeito. Exatamente por quê? Porque eu quero um sujeito também cristalizado e alienado que sustente o meu discurso no sintoma, que sustente o meu discurso de uma verdade prévia estabelecida. Eu coloco a perspectiva do analista num discurso para que o analista sustente a minha verdade, para que o analista sustente o meu discurso enquanto percebido, e não mais aquele que percebe. O sujeito precisa assumir. O sujeito é o sintoma. O sujeito é o discurso. O sujeito é capturável por uma verdade. Isso é extinguir o próprio sujeito. Isso é eliminar a liberdade. Nessa perspectiva, o que o Lacan está querendo nos dizer? Que o sujeito é impossível de capturar, mesmo na relação analítica, na relação clínica. Porque a consciência, a estrutura da consciência é sustentada pela ânsia do sujeito. O sujeito não é o seu futuro, o sujeito não é o passado. O sujeito é exatamente esse movimento entre futuro e passado. No sintoma, o sujeito é o que? Ele quebra essa ânsia. O sujeito é uma reprodução do seu passado. Porque o sujeito procura um discurso da verdade sobre o seu ser. E aí o grande perigo que o Lacan nos coloca, nesse confundir o sujeito e consciência, é que na relação clínica, o analista pode aferrolhar a verdade. Ele pode produzir uma verdade sobre o sujeito, e aí você nega exatamente a dimensão da liberdade desse sujeito. A autonomia do sujeito enquanto alguém que se produz na dimensão da história. Então, o sujeito quer a verdade do analista e o perigo do analista amarrar, encerrar, prender o analisante num discurso sobre algum tipo de verdade sobre o analisante. E aí o Lacan vai nos colocar. É para salvar a verdade que lhe fecham a porta. É para salvar a verdade do analisando que busca um discurso, uma verdade, um discurso de verdade sobre o seu sintoma, que corre-se o risco do analista aprisionar o analisando num discurso também de verdade sobre a estrutura do seu ser, a estrutura da sua subjetividade. Dessa forma, confunde-se o sujeito, que é abertura, que é ânsia, com consciência. Cristaliza-se o sujeito num discurso de um sujeito suposto saber. Esse sujeito suposto saber, que o Lacan está colocando ali, é interessante que ele vai nos propor, bom, a relação do analista com o analisando não é uma relação binária. E aqui também as minhas livres associações, né? Quando eu falo que não há uma relação binária, essa não relação binária, uma relação ternária, ela é fundamental para o Sartre lá na crítica da razão dialética. Porque a relação com o outro é ampliada nessa perspectiva do olhar. Porque não é mais apenas o olhar do outro. É o olhar de um terceiro. É o olhar da cultura. É o olhar da política. É o olhar do campo social, cultural, moral, que espacializa, que temporaliza, que codifica, que estrutura a relação comum. Por isso, uma antropologia estrutural histórica, porque o sujeito se produz na relação com o outro dentro de um contexto que é social, antropológico, cultural, moral e político. O Lacan está dizendo isso. Na análise, a situação, a princípio, é uma situação combinada entre dois parceiros. É um saber do sujeito suposto, um discurso sobre si mesmo, do analisando, sustentado por um não saber, quer dizer, o sujeito está lá porque ele não sabe, não conhece o que motiva a sua ação, que procura se ordenar num quadro de um possível saber a ser produzido na relação com o analista. Mobiliza-se, portanto, um desejo de saber, não só do analisando, mas um desejo de saber do analista. E aí é o perigo que o Lacan disse logo acima. Esse desejo é o desejo de saber dentro da relação com o analista, que é o perigo de se sustentar a alienação do analisando. Sustentar o seu desejo do outro. De sustentar o desejo do analista de ter o desejo do analisando de ter o desejo do analista.
Ou seja, o próprio discurso do analista como uma forma de alienação e de cristalização diante desse desejo do analisando. Por que não é uma relação binária mais ternária? Se nós estamos falando aqui de desejo, de saber, de uma produção de verdade, nesse discurso, dessa busca da verdade, entra o terceiro ponto dessa relação, que é o significante introduzido no discurso. A fala do analista, enquanto a produção de uma verdade, enquanto a possibilidade de desvelar o não saber do analisando, ele produz um discurso, uma linguagem, um campo significante pelo qual o sujeito pode se enredar nessas malhas e sustentar a sua própria cristalização e sustentar a sua própria alienação. Então, é a relação do analista, o analisando, e o próprio discurso que fundamenta a relação entre os dois. Nesse contexto, nós temos uma apreensão do desejo. É a apreensão de um ser. O que sustenta o desejo, o que deve ser resgatado na análise, é mostrar que o saber que o sujeito procura é inessencial, porque a base do sujeito é a falta a si. É exatamente a fenda que o sujeito se sustenta como figura dentro de uma díade, dentro de uma fissura, dentro de uma iância. E é diante dessa fissura, dessa falta, dessa buraco, dessa fissura, que o sujeito vai assumir, não tem como escapar disso, o engodo da sua própria verdade. E aqui eu entro no ser e no nada para falar o que o Sartre está dizendo do olhar. Bom, exatamente o Sartre resgata isso. O Sartre vai nos falar, o olhar faz do outro presença em pessoa. Olha aqui o nó, olha aqui a intercorporeidade. Na medida que o outro se aparece como presença, o outro passa a ser um elemento de desintegração dos objetos de desejo do meu universo. O sujeito não é mais o centro do universo. A presença do outro mostra a fragilidade do seu próprio universo. Porque ele desintegra o seu saber, desintegra a sua visão de mundo, desintegra a sua Weltanschauung, né? A sua visão de mundo. Exatamente porque a presença de outro mostra esse outro como situação. A simples presença do outro, que desintegra a minha visão de mundo, como eu não sendo mais o centro do universo, eu não posso mais olhar para o meu próprio umbigo, exatamente ele demonstra, escancara a inevitável relação entre faticidade e liberdade. Ele desmascara essa estrutura objetiva do mundo. Ele desmascara a liberdade não como algo do livre fazer, ou a liberdade sem qualquer tipo de enraizamento, a liberdade sem qualquer tipo de situação. Exatamente porque a liberdade, nessa dimensão da presença, da desintegração da situação, ela se dá sob forma de tarefas a fazer. Exatamente porque a liberdade se dá em situação. E aí o Sartre vai nos dizer, quando ele vai trabalhar a questão do olhar, eu sou meu ego para o outro no meio do mundo. O outro é o olhar. Esse olhar faz da minha transcendência uma transcendência transcendida. Eu sou cristalizado, eu sou objetificado pelo outro. Eu não tenho controle sobre esse olhar do outro. Esse olhar do outro me mergulha numa situação que eu não tenho controle, em que ela me escapa. Eu não sou mais o mestre da situação. Dessa forma, o que é a realidade humana, ela é para si e para o outro. Falar de liberdade, falar de temporalização original, é falar de uma liberdade e de uma temporalização original que se historializa, que ela tem como condição tornar-se histórico, enraizar-se. E aí, uma noção belíssima que eles colocam, que o Sartre nos dá ali no Ser e Nada, sobre o olhar, falar dessa presença, falar dessa desintegração, da situação, de um olhar que me escapa, porque a minha transcendência é transcendida, é objetificada. Aquilo que nos permeia nessa relação é um sentimento de queda original. Não há como fugir do engajamento, do ser em situação, da totalidade dos utensílios, ou seja, do mundo, como me ordenando, indicando modos de ação, indicando
correlatos das minhas possibilidades, atrelados àquilo que o mundo me oferece como possibilidade de exercer a liberdade. Diante desse sentimento de queda original, que é do engajamento, ser em situação, há uma outra perspectiva que é a fuga desse sentimento de queda original, a fuga dessa angústia, dessa náusea, é a conduta mágica. Diante dessa camada existencial do mundo, diante dessa, nas palavras do Sartre, hemorragia intramundana, que é esse mundo significado, esse mundo do nó, esse mundo do contato com o outro, esse mundo em que minha transcendência é transcendida, esse mundo que o meu desejo passa pelo desejo do outro, eu me estruturo segundo uma conduta mágica. É o que? A fuga pela imanência, a fuga pelo procurar algo que habite, se substancialize na consciência. Dentro dessa perspectiva de conduta mágica, como fuga desse sentimento de culpa, claro que nós caímos na postura da má-fé. É a atitude da consciência em relação a si mesma. Mas, na medida em que a consciência constitui-se em sua carne, não mais como nadificação, mas a má-fé é a consciência que se constitui, essas palavras do Sartre, em sua carne como negatividade. E aí nós vamos entender a negatividade, que não é nadificação, na perspectiva do não. Esse não como estruturante da subjetividade, que diante do sentimento de queda original, diante do sentimento de náusea, de angústia, procura estabelecer uma conduta mágica, alienante, petrificante, coisificante com o mundo. O Sartre vai nos dizer, a estrutura de má-fé sustenta essa negatividade, sustenta esse não enquanto estrutura dessa subjetividade. E isso aparece muito na clínica. A pessoa como negação perpétua, a pessoa que se faz passiva, a pessoa que se faz impotente, a pessoa que se autopune, a pessoa que tem um discurso negativo sobre si. Porque ela exatamente está nessa perspectiva do não estruturante da subjetividade. O mundo é não, a liberdade é não, o passado é não, o futuro é não. E aí o Sartre vai nos dizer, essa pessoa, enquanto negação perpétua, é o homem de ressentimento. É o homem que não é capaz de sair desse próprio ressentimento porque ele se cristaliza nessa negatividade, nesse não, nesse pessimismo, nessa autopunição, nessa autodepreciação. A pessoa, portanto, surge no mundo como não. O mundo não é um mundo de possibilidades. O mundo nega a minha liberdade. O mundo nega a minha possibilidade. O mundo nega a minha potencialidade. E aí o Sartre vai dizer, é como não que o escravo vê de sair do seu âmbito. É na relação desejante que eu faço com que o outro sustente o meu não. É na estrutura desejante que eu desejo o mundo para sustentar o meu não, para sustentar essa negação perpétua, para sustentar esse ressentimento. É por essa relação do não da pessoa enquanto negação perpétua, do não como forma estruturante da subjetividade, que há uma negação da transcendência futura. E aí o Sartre vai nos colocar a segunda questão. Claro que se nega a transcendência. Que deve ser o homem, seu ser, para que lhe seja possível negar-se? A negação é uma atitude, é uma conduta. A consciência, ela volta a sua negação para si, em vez de dirigi-la para fora. Essa é a grande diferença da mentira. A mentira é negar o fora. O problema é que na consciência, na dimensão dessa negação, da má-fé, a consciência se nega a si mesma. Ela volta a sua negação para si mesma. Ela se torna mágica, ela se torna alienante. A consciência que se aprisiona a si mesma. E aí a própria má-fé, essa consciência que volta a negação para si, e não para fora, e não para o mundo. Nesse sentido, ela se coloca em jogo a infraestrutura da consciência presente. Porque a infraestrutura da consciência de má-fé é a negação voltada para si mesma, a consciência que se nega a si. Não há mais dualidade enganador e enganado. O enganador é o enganado, porque a consciência se engana a si mesma. Mas nos atentemos para o fato que mesmo a estrutura de má-fé, ela não é um estado. Se você considerar a má-fé como estado, algo que habita a consciência,
considerá-la dessa forma é cair na mitologia coisificante, que é o que o Sartre vai criticar. É um equívoco você entender a má-fé como algo inconsciente, como algo de um complexo edípico, como algo de um recalque. Não. Ela não é um estado, ela é um projeto. Ela é ação. Por mais que ela se negue a si mesma, ela é sustentada por um desejo, por um projeto, e não um estado inerente à própria consciência. Ele vai dar o exemplo conhecido para nós da mulher em seu primeiro encontro. A mulher não se dá conta do que deseja. Está lá no exemplo do Suriname. O desejo, o Sartre vai nos dizer, dessa mulher que sai no encontro com o homem, o seu desejo de encontrar-se com esse homem se dirige ao próprio corpo como objeto. O corpo é a expressão do modo pelo qual ela se projeta no mundo. Mas, ao mesmo tempo que ela se encontra com esse homem, ela nega captar esse desejo. Ela nega se transcender nesse desejo. Ela nega engajar-se nesse desejo diante do outro. Ela nega o próprio desejo erótico. Ela nega o seu desejo de se relacionar carnalmente com esse homem. Ela, negando esse desejo, ela vai, aí é uma palavra minha, ela sublima esse desejo erótico e ela apenas aceita como uma forma de rearranjar o equilíbrio corpóreo, aceitando a presença desse homem que a toca numa dimensão de admiração, de respeito e estima, e não mais como um desejo sexual. E aí o gesto da mão do homem que toca a mão dessa mulher rompe esse seu projeto de negar o seu desejo sexual em relação a esse homem. Exatamente rompe a harmonia estruturante dessa corporeidade em relação com o outro. Ela consente nessa forma de negar o seu desejo de se relacionar-se corporalmente com o outro, sublimando o seu desejo numa forma aceitável, em que a mantém uma certa distância em relação com esse homem no encontro amoroso. O Sartre vai dizer o que está por trás desse negar. O que está por trás desse flerte negado. O que está por trás ela está negando a escolha de consentir ou retardar a decisão sobre esse flerte. Ela deixa nesse seu engajamento, nessa sua estrutura de má-fé, ela deixa de tal forma de se engajar corporalmente com o outro, que ela deixa, nas palavras do Sartre, de sentir profundamente a presença do próprio corpo. Ela deixa de sentir esse corpo desejante sexualmente da presença do outro. Nesse aspecto, enquanto ela se nega esse desejo de entregar-se ao outro, ela se faz objeto passivo. Os seus possíveis não estão mais fora. Os seus possíveis estão dentro, porque o mundo é negado, a possibilidade é negada, a escolha é negada, o engajamento é negado. E aí entra a estrutura de má-fé. Ela afirma e esse é o grande problema para o Sartre, uma identidade entre facticidade e transcendência. Não há possibilidade de mudança, não há forma de engajamento, há apenas facticidade, apenas um fato que é negado por não sentir o próprio corpo, de não entregar-se à escolha de entregar-se com o outro. Qual é a finalidade da má-fé nesse aspecto? É dissimular a total liberdade de engajamento. Fazer-se presença inerte ou fazer-se objeto passivo diante do outro. Terminando, nós temos aqui duas perspectivas dessa negação da liberdade de engajamento, dessa produção pela má-fé de uma identidade entre faticidade e transcendência. Duas perspectivas temporais equivocadas e que aparecem muito na clínica. Ou entra-se no discurso do sou o que fui, na medida em que o sujeito ele se aprisiona no passado, na medida que o sujeito nega considerar as possibilidades de mudanças posteriores, mas também o seu contrário com uma postura de má-fé. Não sou o que fui, em que há um escapar numa tentativa de desvincular-se totalmente do seu passado. A negar totalmente o rancor, o trauma, a recriminação, como uma forma de negar o passado e insistir na liberdade de recriação perpétua, como se essa liberdade de recriação
não estivesse enraizado no passado, na sua historicidade. Então, são duas negações que entram numa estrutura de má fé em relação à temporalidade. E aí, para terminar, eu entro no idiota da família. Bom, o que o idiota da família vai nos colocar? Apenas já no prefácio, o Sartre vai nos dizer, bom, essa obra é uma continuidade de questões de método. E aí o Sartre nos lança a questão, o que se pode saber de um homem hoje em dia? E o Sartre vai dizer, nós precisamos partir do pressuposto que nascer é um fato, objetivo e social. O sentimento vivido dessa subjetividade, ela é irredutível. Mas se ela é um fato, vivida na dimensão objetiva e social, isso é bem intrigante para nós. Essa irredutibilidade, que é exatamente essa postura do não sou o que fui, eu não sou ou sou o que fui, é nós termos uma nova perspectiva que o Sartre coloca aqui. A irredutibilidade é apenas aparente. Cada informação colocada em seu devido lugar torna-se parte de um todo que está constantemente sendo feito, sujeito em enraizamento. A sua irredutibilidade, a sua hipoqué é sempre uma irredutibilidade, é sempre uma hipoqué enraizada no objetivo e no social. O sujeito é parte, mas ele é uma singularidade, uma parte em homogeneidade com todas as outras partes. O homem, portanto, é um universal singular. Universal porque ele é totalizado, ele é universalizado por sua época, e ele é singular porque, na medida que ele vivencia, ele retotaliza, reproduzindo a sua época dentro da sua singularidade, da singularidade do seu projeto, da singularidade das escolhas do seu projeto, que, em relação com o outro, no nó, na trama, é um esboço de um projeto de ser em relação ao outro. Os exemplos do Sartre, na medida em que eu escolho o projeto da heterossexualidade, o projeto da monogamia, esse meu projeto, vivenciado singularmente, ele é também universalizado em relação com o outro. É esse o caso concreto. É isso que o Sartre está nos dizendo. Exige ser estudado um sujeito, enquanto fato, a um só tempo pelas duas formas. Nesse aspecto em que aquele a ser analisado, ele é singular, mas também é singular a partir do momento que participa de um contexto, é preciso ter uma empatia. É o Sartre nos diz, a única atitude exigida para compreender. E aí a proto-história. O que é a proto-história? Ser sujeito é universal, singular e enraizado. É preciso conhecer a origem dessa, nas palavras do Sartre, chaga sempre escondida. Ferimento, trauma, e foca a primeira infância, que tem total relação com a psicanálise. E aí, o último slide, o que é a infância? O Sartre vai nos dizer, o orgânico e o intencional se confundem, é onde o adestramento começa, é onde o outro está presente enquanto meio opressor, enquanto exigência, enquanto produtor de imperativos, na estrutura da fala e da linguagem, imperativos que são inanimados do afeto, em que há a criança, desde a relação primeira com a mãe, uma interiorização das sínteses passivas do exterior, em que no campo da linguagem é esse peso material do vocábulo, em que o sujeito na linguagem ele tem uma aderência, esse vocábulo, essa metafísica do verbo ser, exerce uma intimidadora pressão sobre o locutado, quer dizer, a criança é falada, a criança sofre esse peso ontológico do verbo ser, a criança é intimada, né, nesse poder mágico do valor do significante, do valor do sentido, que se torna matéria, se torna inscrição no corpo. E a dimensão do sentido e da significação que remete sempre naquela permanente tensão entre transcendência e passividade. O verbo é o universo linguístico. É nesse universo linguístico, o Sartre nos dirá que a criança é inserida no mundo e na família. E aí é uma noção que eu acho lindíssima que ele vai usar. O que é essa dimensão da linguagem, nesse valor significante, nesse algo que se torna matéria, nesse algo que adere, intimidadora o locutado, nesse imperativo do alfabeto? É a linguagem, a palavra, enquanto a sua materialidade sonora, enquanto a sua dentada sonora.
é um encontro com o significante. O som, o Sartre vai nos dizer, escutado pela criança, ela tem uma existência real de significado. E aí o Sartre vai resgatar o Lacan. A linguagem, nessa perspectiva da materialidade sonora, da dentada sonora, é um laço com o outro. Um laço com o outro pelo qual o sujeito estabelece um laço consigo. Nessa perspectiva, é uma apropriação mística do sujeito. Um sujeito que se aliena, se cristaliza, que estrutura a sua personalidade e produz essa chaga sempre escondida do ferimento, do trauma, que atua no adulto que reproduz a sua própria infância. O Sartre nos dirá que essa verdade profunda da infância é sempre atual e ela se estrutura como uma chaga sempre escondida, e essa chaga sempre escondida vai se manifestar e vai ser desvendada na relação. Ufa, desculpa, muitas coisas colocadas, mas é para ver a riqueza de possibilidades de pesquisas, e o quanto o Sartre é atual, o quanto o Sartre pode dialogar com Lacan, com Freud, seja pela teoria ou seja pela perspectiva clínica. Agradeço e me coloco aqui à disposição de todos e todas. Carlos, podia Sim? tirar o modo apresentação, o compartilhamento? Posso, vou tirar. Alô? Pronto? Estão me ouvindo? Estou ligando a cam aqui. É um pouco lerdinho, mas vai. Apareci? Não, ainda não. Tentando ligar a câmera aqui. Demora um pouquinho. Ah, apareceu. Foi. Carlos, obrigado aí pela tua exposição. Não? Eu acho que foi um momento extremamente rico, né? Eu acho que tu trouxe muita coisa para o debate, muita coisa para a gente refletir, essa relação, né, do Sartre com a psicanálise, com o Lacan, e com, enfim, né? Acho que a gente tem aqui perguntas, enquanto tu fosse falando, o pessoal quis fazendo colocações e questões que eu pedi para que fosse posta no chat ali, para que no término da exposição agora a gente pode passar para o debate. É isso que nós vamos fazer, né? Eu ler as questões que já tem aqui. Tem uma questão do Gabriel, tem outra do Fábio. Eu vou dar uma aberta, vou abrir o chat aqui para ver se tem mais. Eu também tinha uma questão que eu gostaria de colocar, né? Sim. Que é sobre, me parece que a questão da passividade, né? A questão Sim. da passividade que tanto está no Idiota da Família, né? Quanto é uma, vamos dizer assim, é uma situação, é uma experiência clínica bastante comum, é a experiência da passividade. Sim. Portanto, isso que tu falasse aí no decorrer da exposição, depois citando um pouco Flaubert, mas em outros momentos, do sujeito que cristaliza-se, né, pelo ser visto, e aí o desejo dele fica o desejo do outro, e isso constitui né, a passividade. Eu queria que tu desenvolvesse um pouco mais essa noção de passividade, né? Talvez utilizando ou entrando um pouco mais na obra do Idiota da Família, como é que essa passividade própria da infância, né, que onde esse outro é o imperativo, onde tem a síntese passiva que o Sartre coloca, onde tem o peso de ser, como é que essa passividade da infância, ou seja, a passividade ali, né, da proto-história, ela se torna uma passividade da história, né? Ela se torna uma passividade da história, ou seja, sujeitos que se fazem
né, sobre a experiência da passividade, quase como sua, né, tonalidade afetiva e fundamental. Então, se pudesse abordar um pouco mais isso, mas eu gostaria de ler as questões que estão aqui antes, né, porque daí já faz pelo menos um primeiro bloco e tu podes também tratar. A primeira questão que eu tinha anotado aqui, deixa eu recuperar, foi do Gabriel. Né? Eu vou ler aqui, se o Gabriel quiser colocar também mais alguma coisa, ele fica à vontade. Diz aqui, acho que você trouxe a questão da verdade no Merleau-Ponty. Essa é uma grande questão que tenho com ele, diz o Gabriel, e que se estende para o Sartre. Afinal, Heidegger rompe com a noção adequacionista da verdade, de juízo se adequando a objetos, ao propor a noção de verdade como aletheia, como não esquecimento, o que é própria a uma perspectiva hermenêutica. No entanto, Sartre e Merleau-Ponty se filiam a uma perspectiva dialética. Com isso, vem minha questão. Nesse contexto, Sartre e Merleau-Ponty trabalham com qual noção de verdade? Retornam para uma noção adequacionista ou de aletheia, né? Propõem uma nova? Então, essa é a questão do Gabriel. Eu já te colocaria também, para fazer um primeiro bloco, a questão do Fábio. Fábio que é Castro, mas não é meu parente, sou amigo, né? Carlos, no famoso texto do Estágio do Espelho, Lacan critica a psicanálise existencial, escritos 1, falando que, nos limites de uma autossuficiência da consciência, para ser escrita nas premissas das filosofias de Sartre, encadeia uma ilusão de autonomia no eu, moi. No seminário 1, ele elogia a fenomenologia do olhar e a descrição das relações como sadomasoquistas, mas realiza a mesma crítica. Ora, nada mais equivocado. A liberdade não é nenhuma autossuficiência ou resíduo de um eu transcendental, como sabemos. Continua aqui o Fábio. Além disso, no Idiota da Família, não temos mais o eu penso como núcleo da psicanálise existencial, como afirma Lacan, segundo tua fala, mas a vivência. Eu, de minha parte, tenho dúvida se mesmo no ser e o nada a questão é mesmo essa. Um abraço e parabéns pela claríssima fala. Se Fábio e o Gabriel quiserem, né, acrescentar alguma coisa antes de passar a palavra para o Carlos, vocês fiquem à vontade, gente. Fábio? Gabriel? Não sei, uma coisa que me atravessou bastante, assim, nas suas formulações foi sobre também as inúmeras diferenças, né, que podem haver também entre a perspectiva lacaniana, assim, e da fenomenologia como um todo, assim. E ainda na esteira da questão da verdade, eu me lembro das formulações do Seminário 2, em que o Lacan ele fala que a verdade, ela, em última instância, ela é disruptiva com relação a um saber já estabelecido, assim, né, tipo, ele enfim, em vez de ele, portanto, falar de uma verdade no sentido adequacionista e tudo mais, como uma verdade que se opõe à falsidade, ou uma verdade no sentido hermenêutico, né, de verdade como no esquecimento do Heidegger, ele propõe uma outra noção de verdade, que seria uma verdade que é disruptiva com relação ao saber. Assim. Então, enfim, ele encampa isso daí já se cria numa perspectiva dialética do ponto de vista dele. Assim. Mas ainda assim, eu não vejo assim, o Sartre e o Merleau-Ponty, afinal de contas, entrando nessa noção de verdade também, sabe? Eu acho que eles ainda estão em outro lugar, assim. E por isso que eu continuo com a minha questão, assim, sabe? Afinal de contas, com qual noção de verdade eles trabalham, assim. Não sei se posso já fazer um comentário rápido. Primeiro, uma boa tarde a todos e dizer que foi um prazer, Carlos, te ouvir, e sempre muito claro, né? E sempre gosto muito de ouvir as tuas exposições, sempre trazem algo novo, alguma reflexão nova. Muito obrigado pela
pela fala, fico bem contente mesmo de poder estar presente. Agradecer também o Fernando, né, por disponibilizar esse espaço para nós, e é um espaço virtual de encontro aí que nos ajuda a manter vivo, né, um diálogo sobre questões de psicanálise existencial, né? E, bom, só para complementar um pouco, assim, as duas questões que eu falo que eu trago aqui são no sentido de justamente responder a Lacan a partir de Sartre, né? Eu acho que é muito mais coisa, né? Isso aqui se eu for agregar ainda outras questões que eu poderia fazer, eu não quero também tomar muito tempo assim da pergunta, mas a ideia é um pouco essa, assim, de tentar ver as diferenças que existem entre Sartre e Lacan, talvez uma incompreensão do Lacan ou um não entendimento do que realmente é a psicanálise existencial, pelo tipo de crítica que ele fez, especialmente nesses dois textos que eu citei, tanto no Seminário 1 quanto os dois textos clássicos dele, né? O texto do Estágio do Espelho, na conferência, que acaba entrando nos escritos. Uhum. Ele reformula um pouco, né? Coloca nos escritos 1 e o Seminário 1 também, né? Então, e a partir disso, salientar a diferença, assim, que para mim, eu tenho trabalhado um pouco na prática com a psicanálise, especialmente a lacaniana, porque eu tenho trabalhado, estou fazendo um estágio no hospital psiquiátrico aqui em Porto Alegre, e então a minha supervisão também é lacaniana, vamos dizer assim, então eu acabo indo bastante nessa direção e produzindo diálogos, mas eu vejo que tem pontos de aproximação, mas também pontos de divergência, assim, né? E me parece que um ponto, talvez, de divergência fundamental, que talvez não tenha como conciliar, seja o problema da linguagem, assim, sabe? Tanto no Ser o Nada, quanto na crítica, que processa um pouquinho também, né? E depois que vai ter um reflexo, evidentemente, no Idiota da Família. Mas, enfim, eu não quero me alongar muito, eu poderia, enfim, dizer mais algumas coisas aqui, mas aí eu vou tomar demais o tempo. Eu acho que o principal, assim, o núcleo do que eu queria te perguntar está nessas questões que o Fernando escrevi pelo chat ali, o Fernando já leu, né? E, enfim, mais uma vez dizer que foi muito bom te ouvir, foi muito clara a tua fala. É sempre ótimo poder escutar. Bom, agradeço muito, eu sempre reitero aqui, né, da saudade de vocês, né? Enfim, é bom poder reencontrar, ainda que virtualmente, né? Bom, eu vou aqui tentar estabelecer algumas reflexões. Vou começar pelo Heidegger. Que tipo de verdade é essa que se fala? Bom, você vai pegar... Bom, a influência do Heidegger no Lacan é quase que indiscutível, né? A influência está muito presente, é possível você ver muitas proximidades de textos heideggerianos ou noções de Heidegger no Lacan. E como que eu entendo essa noção de verdade? Na minha perspectiva, a noção de verdade, eu poderia, claro, respeitando a singularidade de cada sistema, do Sartre, do Heidegger, do Lacan, mas eu acho que daria um bom diálogo entre eles, na perspectiva de que qual é essa noção de verdade. A palavra adequacionista, ela pode ser um pouco problemática. Em que sentido? Bom, eu vou pegar aqui o texto do Heidegger, Ser e Verdade. Ele vai nos dizer o seguinte: não quer dizer que se possa aprender e captar um fato em si, puramente por si mesmo. Bom, isso aí até concordamos, aí da fenomenologia. Todo fato, nós só aprendemos e só podemos captá-lo se o colocarmos dentro de uma determinada perspectiva. Se o considerarmos e o virmos sob determinados princípios. Não existe a possibilidade de se ver as coisas puramente, sem pressuposição alguma. Bom, aí lá nós vemos no Laboratório de Etnopsicologia da USP, muitos que vão a campo com essa razão analítica, com essa perspectiva de acesso ao objeto, de atingir a coisa em si, de descrever a coisa em si, o acesso direto à verdade.
perspectiva de um saber, de uma metodologia de objetificação. Bom, embora o Heidegger esteja nos colocando que tudo que temos, de que temos experiência, interrogamos, vemos, interrogamos dentro de determinada perspectiva, por outro lado, ele vai nos dizer o seguinte, na mesma obra, Ser e Verdade, não é que hominizamos a essência da verdade. Ao contrário, nós determinamos a essência do homem a partir da verdade. Bom, isso está de acordo com vejo que é possível um diálogo com Lacan, com Sartre, que nascer numa instauração de uma verdade, colocada pelo próprio discurso. O homem se deslocou para os diferentes graus de verdade. A verdade não é transferida para o homem, mas é o homem que está na verdade. O homem está na verdade na medida em que a verdade é este acontecimento de desencobrir as coisas com base no esboço criativo. Não que cada um cumpra individual e conscientemente, mas cada um já nasceu e se acha dentro de uma comunidade. Ela já cresce, se desenvolve numa verdade muito bem determinada, com a qual ele, mais ou menos, se debate e discute. Mas, em outro momento do texto, o Heidegger vai nos dizer, falar de verdade é já trazer, nesse discurso de uma verdade, a não verdade. Porque o próprio discurso da verdade, ela é abertura. Porque aquele que questiona, aquele que indaga, aquele que pesquisa, está dentro de uma instaurado, enraizado numa perspectiva, olhando sobre determinados pontos de vista. Esse é o absoluto. Não está relativizando a verdade. Isso é o que o Sartre vai dizer lá na Crítica da Razão Dialética. Há a produção de um saber, há a produção de um conhecimento. Mas esse conhecimento sustenta esse saber do sujeito enquanto prática, enquanto praxis. O saber alimenta, a verdade alimenta a praxis. Mas a praxis também sustenta essa verdade. É nesse movimento. E eu vejo esse movimento também no Lacan, eu vejo também esse movimento em Heidegger. A verdade se sustenta pela praxis humana. O sujeito se forma por essa verdade ao mesmo tempo que ele produz essa verdade. Porque ele é instaurado, ele está dentro de uma comunidade. Está em uma comunidade. Nesse caso, eu acho possível, sim, esse diálogo entre Sartre e Merleau-Ponty, trabalhar com a noção de verdade. Porque essa verdade, ela escreve algo, ela está numa dimensão ontológica, então ela está numa dimensão do ser, ela não é relativa, mas ela não é substancializada enquanto a verdade final, a verdade última, porque essa verdade se dá dentro de uma comunidade, dentro da relação com o outro, dentro desse quiasma, desse contato, dentro dessa historicidade também. Então, não acho que seria meramente adequacionista. Eles tentam fugir de não recorrer ao absoluto, ao idealismo, mas também não cair no relativismo, que é o que o Sartre tentou fazer lá na Crítica da Razão Dialética. Eu não posso cair no relativismo, mas também não posso cair no idealismo. Essa crítica que ele faz à antropologia. Por que a antropologia é estrutural e histórica? Exatamente porque ela usa de artifício da psicanálise, de uma psicanálise existencial, porque permite ao Sartre entender essas estruturas universais que condicionam o comportamento, entra aí a dimensão da verdade, mas não é uma verdade última, porque é uma verdade que se transforma, que se modifica, exatamente por essa relação, por essa compreensão do homem como um universal singular. Na perspectiva do Lacan, é claro que tem o livro do professor Monzani sobre o Freud, não dá para você, ou melhor, você precisa compreender o Freud dentro de um movimento espiralado e pendular. Ou seja, o autor, na produção de suas obras, se modifica. Ele supera noções, ele transforma conceitos. E o Lacan também. É claro que o Lacan, você vai, ele disse isso no seminário tal, mas no outro seminário ele desdisse o que disse. Bom, tem lá, né, o desler Lacan, exatamente porque ele participa desse movimento
espiralado, né, de que ora elogia, ora critica, e é óbvio que, como o próprio Sartre também ora afirma e ora nega algumas coisas, por exemplo, no existencialismo e humanismo, ele vai falar que a má-fé é uma mentira. Lá no Ser e o Nada, que ele falou que a má-fé não é mentira. Então, são pequenas contradições que o próprio autor, dentro do seu movimento espiralado e pendular, ele acaba desdizendo coisas que ele disse. E aí eu concordo com a crítica que você faz, né? Nada mais do que equivocado, mas essa autossuficiência eu não vejo também em Lacan colocar que o discurso instaura uma verdade, porque o Lacan é totalmente contra ele. Por mais que ele use os seus desenhos, esqueci o nome agora, que se coloca, né, que são, à primeira vista, difícil entender. À primeira vista não, à 10ª vista também é difícil entender. Os desenhos, os esquemas, os matemas que ele coloca, por mais que ele seja estruturalista, entre aspas, ele não é um estrito estruturalista. Porque o seu pensamento é tentar resgatar, mesmo dentro do campo da verdade, essa autonomia do sujeito, essa possibilidade de um sujeito que se produz. Essa possibilidade de um sujeito que se produz não só na relação com o outro, mas na relação com o grande outro. E esse grande outro não é uma massa substancializada, ela também se modifica. Ela também escreve algo, mas ela também se sustenta por esse sujeito. E aí, quando você diz, né, o cogito lá no Ser e o Nada, esse cogito no Ser e o Nada, sim, você pode ter o problema de ter uma visão solipsista ou substancialista desse código. Você pode perceber, na leitura atenta no Ser e o Nada, ele não tira em nenhum momento a dimensão da história. Ele não tira a dimensão histórica. Ele não tira um ego, como ele mesmo diz no Ser e o Nada, mais ou menos assim, né? A dimensão de um ego a priori. É porque a formação do ego ela tem um enraizamento histórico. Ele tem um enraizamento na coletividade, na família. E a questão da linguagem, eu não sei qual é das situações, eu escrevi um artigo sobre isso, que o Sartre, ele textualmente vai dizer: agora, com Lacan, eu entendi o que é o inconsciente. O inconsciente é estruturado como linguagem. Isso reverbera violentamente o peso que o Sartre dá no Idiota da Família na questão da linguagem. Na questão da linguagem. Que, de certa forma, entra na questão do Fernando, que é esse sujeito passivo? Bom, o Sartre vai nos dizer ali no Idiota da Família, né? A infância está no Flaubert. A infância está no Flaubert. O corpo do Flaubert é um corpo modelado. Vai dizer, é toda a mãe que se projeta na carne de sua cara. O bebê, textualmente, o Sartre está dizendo lá no Idiota da Família, a cada dia moldado pelos cuidados que lhe prestam, impregna-se de seu estar ali passivo. Isto é, ele interioriza a atividade materna como a passividade que condiciona todas, olha o termo que ele vai usar, as pulsões e todos os desejos, os ritmos internos, a velocidade, as tempestades acumuladas, os esquemas revelando ao mesmo tempo constantes orgânicas e vontades inarticuladas. Enfim, que sua própria mãe, mergulhada no mais fundo desse corpo, se torna a estrutura patética da afetividade. Esse corpo da criança, em que intencionalidade e orgânico se confundem, ela tocada, ela cuidada, nesses ritmos desse toque, regulado pela mãe, regulado pelo costume, né, ela vai afetivamente, de forma patética,
construindo o seu projeto existencial na dimensão da passividade. E aí o Sartre nos coloca, essa é a primeira negação e o primeiro projeto da criança em relação à estruturação da sua pré-história. Ela se faz passiva. A passividade, ela se estrutura nessa relação primordial, nesse quiasma, nesse entrelaçamento da relação com a mãe. O papel do corpo ali, ele entra numa estrutura pré-figurada, produzindo numa relação entre resposta, entre dados e necessidades fisiológicas, e a resposta da mãe, produzindo afeições passivas na criança. Se você pensar, o que é o projeto original? Quando ele surge? Bom, o Sartre vai problematizar isso, que ele se dá desde a primeira relação da mãe com a criança. É nesse sentido em que a passividade ela pode se tornar estruturante, como foi o caso do Gustave Flaubert, como um projeto existencial. E como que isso se dá em relação à própria história? Bom, aí nós vamos entrar em um outro universo complexo, do terceiro volume do Idiota da Família, que é a neurose objetiva. Essa estruturação de somatização, de passivação, de se tornar objeto passivo, cristalizado, petrificado, em que o próprio Flaubert, nas suas crises histéricas, nas suas crises de desmaio, ele substitui a ação, uma decisão de negar os imperativos do pai, na forma de se passivizar e expressar sua passividade, sintomatizando o desmaio. Na própria arte literária, o Flaubert desejou se fazer passivo diante dos imperativos éticos e estéticos da sua época. E é nesse tornar-se passivo, é nesse subjetivar esse belo, esse estético, que era uma condição universal da época, ele acaba reexteriorizando de acordo com a sua singularidade e produzindo historicamente um novo padrão estético da escrita. O apogeu é a Madame Bovary. Então, é nesse sentido que a historicidade, mesmo na passividade, mesmo na sintomatização, e aí é importante para a psicanálise nós entendermos que nenhum sintoma está separado do meio, do contexto objetivo, social, histórico. É nesse aspecto que o próprio Flaubert, dentro das suas crises histéricas, da sua pacifização, da sua tentativa de produzir, lá no volume 3, na neurose objetiva, uma escrita numa perspectiva de um belo que possibilitaria para ele uma estética de sobrevoo, como se aquilo que ele escrevesse, ele se desengajasse do mundo, exatamente o contrário, né? O produziu como uma figura histórica de transformação e estruturação de uma estética. Então, são todos entrelaçados. E a gente pode ver que a noção de verdade também entrelaça com todos esses vínculos aí. Não sei se eu consegui responder ou se eu fui mais delirante ainda, mas, a princípio, é o que me vem como possibilidade de reflexão. Carlos, tem uma questão do Diego aqui. Eu vou te ler. Peraí. Professor Fernando Icaz, gostaria de fazer uma pergunta. Me parece que a fenomenologia se prende predominantemente à noção de análise, onde há sempre um apoio entre indivíduo e alteridade. De fato, essa noção pressupõe passividade, mas sua suposição implica uma posterior identificação narcísica, o que dá origem ao ego. O que me incomoda na leitura fenomenológica é o fato de raramente falarem impossibilidade de identificação através da pulsão de morte e da segunda tópica. A pulsão de morte trata do impulso ao sem sentido. É isso, né? Sem sentido. Minha pergunta, seja em Sartre ou Merleau-Ponty, seria possível um encontro com o vazio, visto que a consciência intencional é sempre consciência de alguma coisa, estando sempre vinculada a um objeto? Deixa
Diego, tu queres complementar a questão? Queres colocar mais alguma coisa? Ou passo para o Carlos responder? Na verdade, eu acho que já tá bastante formulada, né? Só para esclarecer, né? É a noção de anáclise, né? Que em Freud é Anlehnung, né? Que é colocada ali praticamente no final da primeira tópica, que é o ponto para a segunda tópica, né? Na noção de Anlehnung, a gente fala que, de fato, há uma dependência entre sujeito e alteridade, e há nessa dependência uma relação de passividade, onde o sujeito se constitui a partir do outro, né? Só que essa noção, ela pressupõe depois uma identificação egóica, e também uma superegóica que vem a surgir depois, né? O problema que me incomoda um pouco na leitura fenomenológica existencial, isso tanto em Merleau-Ponty quanto em Sartre, é que, de fato, o Sartre, no Serenado, ele fala da segunda tópica, o id, ego e superego, né? Só que pouco se fala do impulso ao sem sentido, do impulso ao vazio, aquilo que não produz objeto e aquilo que não produz conhecimento propriamente dito, né? Me parece que a fenomenologia, quando fala da psicanálise, ela fala predominantemente vinculada, quando fala da passividade, principalmente, fala predominantemente vinculada à noção de anáclise, né? Nesse sentido, pergunto, para a fenomenologia, a anáclise é a passividade? E outra pergunta, em Freud, geralmente, ou na psicanálise freudiana, no caso, a passividade ela geralmente está associada à pulsão de morte, não necessariamente à ideia de anáclise, de apoio, né? É possível, então, falar de um encontro com o vazio ou sem sentido dentro da fenomenologia? Olha, E antes, mas só para agradecer, antes de mais nada, obrigado pela palestra, adorei. Você traz uma questão da pulsão de morte que é muito interessante. Claro que existem várias possibilidades de falar sobre a pulsão de morte em Freud. Uma delas, que eu gosto muito, já influenciado pelo Sartre, influenciado pelo Lacan, como que é possível entender a pulsão de morte? Na verdade, a pulsão de vida é um impulso a quê? A associar, a produzir algo, a produzir sentido, a estruturar significantes. A morte é exatamente o que possibilita a vida no sentido de a morte possibilita a não inscrição. A morte é o quê? O não eros, vamos dizer assim, o não associar, o não agregar. Ora, mas parece que é a pulsão de vida que briga com a pulsão de morte, no sentido de que se há um impulso a produzir, se há um impulso a agregar, se há um impulso a associar, e aí nós podemos entender isso na perspectiva lacaniana, na perspectiva da psicanálise existencial, há o impulso de produzir sentidos, há o impulso de cristalizar-se nessa produção de sentidos, há o impulso de produzir imanência dentro do discurso, da linguagem, do falar, do ver, do pensar. Mas é exatamente a pulsão de morte, que é a não inscrição, a não produção de sentido, que possibilita o novo, que possibilita a ânsia, que possibilita exatamente ao sujeito a não se petrificar por aquilo mesmo que ele produz. A morte, na verdade, ela possibilita a não alienação, a não cristalização do homem. Porque se há uma tentativa de cristalizar, a morte vem como uma tentativa de destruir aquilo que está sendo cristalizado. Aí a possibilidade do novo. Se você entender que vazio é a não inscrição, a não significação, a não produção de um sentido, de um significado, aí sim é possível você entendê-la nesse movimento que é tensional, em que não dá para você separar uma dimensão da outra. Da mesma forma que você não pode separar pulsão de morte, pulsão de vida, da mesma forma que você não pode separar o impulso a agregar
um impulso a representar, um impulso a produzir sentido, do impulso a desconstruir, a desobjetificar, a desinvestir sentido. Se você entender que o vazio permeia essas duas relações, do mesmo jeito que o sujeito é ânsia, é esse espaço quase que vazio entre o que foi e o que será. Se você não entender o vazio como uma entidade, aí você não está em contradição nem com o Sartre, nem com Lacan. Aí é possível mergulhar nesse vazio, mas não como uma possibilidade de um estado de identificação. Você cai de novo no perigo da crítica do Sartre ao inconsciente, de você usar uma espécie de discurso coisificante, seja pela produção, seja pela significação, ou seja pelo vazio. Então, o existir, usando o termo freudiano, lá da lei do princípio de prazer, na elasticidade orgânica entre pulsão de morte e pulsão de vida, pelo qual o sujeito se produz, é exatamente entre a condição, a situação e o vazio, ou nada, que o sujeito se produz. Mas ele não atinge nenhum e outro. É a tensionalidade entre esses dois pelo qual o sujeito se produz como sujeito. Obrigado. Outra coisa, desculpa. Você acho que perguntou alguma coisa, como fica... o sujeito está ali, tem um contexto, está enraizado, mas como pensar nesse vazio desse sujeito para se produzir como sujeito? Seria mais ou menos uma questão que te incomoda, essa ou não? Como pensar Não, nesse sujeito construído, pensar nesse vazio? Olha uma problemática que eu já cheguei a apresentar, a falar isso, eu não lembro qual foi o evento aí. Mesmo lá na transcendência do ego, o Sartre nos coloca uma questão bem interessante ali. Ele vai falar, porque você também não pode cair numa substancialização do cogito. Ele vai falar, o cogito é impuro também. Em que sentido? Uma apreensão reflexiva da consciência espontânea, como espontaneidade não pessoal, isso aqui está na transcendência, exigiria de ser alcançada sem nenhuma motivação anterior. Ora, se nós estamos num mundo significado, estruturado, dentro de coisas, dessa carne, da relação com o outro, da relação com o mundo, estruturado dentro de uma linguagem, não tem como você falar de uma intencionalidade não pessoal, de uma intencionalidade sem uma motivação anterior. Porque o sujeito é sempre carregado pela sua própria historicidade. Mas, mesmo assim, se não invalida essa tensão pelo qual o sujeito se reproduz. Mas você não pode identificar, mesmo no ato intencional, um vazio que possibilitaria o sujeito mergulhar e se esvaziar totalmente para produzir uma escolha purificada, livre de qualquer jogo de determinação. Isso o próprio Freud nega, lá na transcendência do ego. Então, é a questão de entender o vazio não como uma entidade. Obrigado. Imagina. Se me permite também, eu comentaria um pouco essa questão do Diego, só quando tu diz, Diego, ali no final, em relação a se é possível um Sartre ou Merleau-Ponty, um encontro com o vazio, né? Visto que a consciência intencional é sempre de alguma coisa, eu só diria o seguinte, sim, sem dúvida que é possível o encontro com o vazio, né? E ele se dá na angústia. Isso, exato. E isso é um tema, acho que bastante já desde Kierkegaard, né? Depois de Heidegger e Sartre, e também é justamente a consciência no sentido da existência se nadificando em direção ao seu próprio nada. É a contingência, né? Do qual está a experiência do Roquentin na náusea, me parece que é exemplar, né? Mas também depois os tratamentos teóricos que isso aparece ao longo, sei lá, de algumas, né, biografias também, mas é o encontro com a contingência no sentido, é quando se parece se vai para além do ego que está estruturado
e encontra-se com a possibilidade de não ser ainda, né? Do nada como aquilo que falta e, portanto, não está preenchido. Então, ali, a angústia aparece como experiência, né, afetiva fundamental, que é justamente, me parece, essa intencionalidade do vazio, do nada, e sem isso, faríamos da existência alguma coisa puramente aprisionada no seu próprio ser, o que seria incompatível, eu acho, com a própria dialética, né, da temporalidade ali, que eu vejo, né, bastante presente. Então, eu só te daria, pelo menos na minha posição, esse encontro com o vazio, ele se dá na angústia. A angústia é justamente a consciência da sua própria não estruturação, enquanto ser que não está estruturado, que não está feito, né? Que não está pronto, que não está, né? É o nada, né? Como ser que vai para além do eu, né? No final das contas. Mas esse encontro é passividade? Bom, aí eu só queria fazer esse comentário, eu passo para o Eduardo aí no bate-bola. Obrigado, gente. Eu sempre digo que uma das maravilhas do Sartre é tentar mostrar, que é o que ele procurou fazer, sobretudo na crítica da razão dialética, mostrar que essa racionalidade dialética que nós temos, ela nos prejudica, não faz com que nós consigamos ver, nós sempre procuramos uma síntese. Mas é passividade? Não, ou é passividade ou é atividade. Porque precisa ter um polo. O que o Sartre está a todo momento jogando, arrebentando com a nossa cabeça não procure só um polo. O sujeito não é passividade. O sujeito não é atividade. O sujeito não é nada. O sujeito não é ser. O sujeito não é em si. O sujeito não é para si. O que é o sujeito? É a tensionalidade entre esses aspectos. O sujeito se produz como subjetividade porque é impossível se tornar em si. Mas é impossível também se tornar nada. É impossível esvaziar-se. Mas é possível também se preencher com algo. Porque você fala, eu não posso responder à luz do Sartre que não é passividade. A todo momento, na crítica da passividade ativa, atividade passiva, ele sempre usa os dois polos juntos. Porque eles não se desconectam. Então, quando você fala, é passividade, a todo momento. O sujeito é atividade passiva, passividade ativa. O sujeito é imanência, transcendência na imanência. Não dá para você acalmar a sua angústia procurando num polo. Então é só passividade, então é só atividade. Não dá para fugir disso. A náusea é exatamente isso. O que ele percebe? Bom, as coisas nomeadas, o carvalho, o banco, eles se tornaram uma geleia dissolvendo na minha frente, porque a possibilidade de sustentar o objeto com a nomeação, ela percebeu que, nossa, eu sou responsável por isso. E não é um vazio que acalma, porque entraria numa estrutura de má-fé. Se você colocar que é só passividade, é má-fé. Aquelas duas temporalidades que eu coloquei ali. Só atividade é má-fé. Você negar o passado é má-fé. Você só afirmar o futuro é má-fé. Você só afirmar passividade é má-fé. Você só afirmar atividade é má-fé, porque você tenta identificar o sujeito na condição humana, que é a condição de tensionalidade, que é a condição clínica, de a todo momento ter que lidar com o sujeito que é a situação, que é seu passado, que é seu presente, que é seu futuro. São os três êxtases temporais. A passividade não pode quebrar esses três êxtases temporais, porque o sujeito é esse contínuo de atividade, passividade, atividade, em que, dependendo do seu projeto, ora ele viabiliza o ser passivo diante do outro, ora ele viabiliza. É um jogo de forças. Não é eliminação de um polo em relação ao outro. Tanto que o Flaubert ele se fez passivo, sendo ativo ao mesmo tempo. Mesmo nas suas crises histéricas, nas suas crises de desmaio, ele conseguiu um esboço de solução através do sintoma de uma resposta diante das imposições do pai. Mesmo no seu esforço de passividade, ele produziu e fez história. Então, não dá para pensar um polo separado do outro.
O sujeito, a todo momento, desde a primeira obra do Sartre até a última, por isso que lá no Flaubert ele consegue psicanálise, marxismo e existencialismo, porque proporciona a entender o sujeito nesse jogo de determinação e liberdade, nesse jogo de alienação, clarificação, nesse jogo de saber e de não saber. Essa é a condição humana. Quando você fala de passividade, você não está eliminando a atividade. Quando você fala de atividade, você não está eliminando a passividade. São estruturantes do sujeito. Beleza, Carlos. Obrigado. Valeu, Diego. Bom, aqui só tem alguns comentários, né? Eu só queria, assim, não tem mais perguntas. O Norberto, Carlos, te manda um grande abraço, diz que foi uma excelente, né, apresentação, né? A Elina também, da Veiga, diz que foi um ótimo seminário, dá parabéns. A Carolina Dain também te parabeniza, né? Bom, não tem mais questão, acho que podíamos, tu podia encaminhar aí, Carlos, uma reflexão aí final para a gente concluir, né? A gente já está em 7h10, 6h10, desculpa. Eu te proponho, quer fazer né, alguns comentários finais, alguma reflexão final. Depois eu só queria dar uns informes da semana que vem também, continuidade do nosso seminário. Eu já falei bastante, agradeço muito a oportunidade, agradeço a discussão. Como eu sempre falo, esses momentos nos animam, né? Move a nossa corporeidade, move os nossos afetos e dá esperança de diante tanta bestialidade, tanta absurdidade, ainda é possível lutar, ainda é possível pensar em saídas, ou é possível agir, se engajar de alguma forma. Então, agradeço a oportunidade. E Sartre é lindo, maravilhoso, e tem campo de pesquisa aí para se divertir bastante. Estou à disposição para quem quiser mandar e-mail, falar. Estou à disposição. E agradeço muito. Muito mesmo. Carlos, te agradeço enormemente também a tua boa vontade, a tua, né, como tu respondeu ao convite. Também agradeço enormemente assim né, o critério, o rigor da como tu preparou a tua exposição. Acho que foi, né, uma coisa, né, sem dúvida assim, bastante, né, detalhada, rigorosa. Então te agradeço tanto a qualidade da tua exposição quanto a generosidade do teu modo como tu aceitou o convite. Acho que o objetivo aqui que eu, né, com o qual eu criei, né, esse espaço aqui da gente poder, né, fazer o trânsito entre a filosofia de Sartre e a clínica, né, seja até do ponto de vista filosófico e do ponto de vista mais prático, clínico, né? Então que a gente possa transitar entre isso. E realmente isso que tu falou é importante, né? No momento onde a gente está assim numa pandemia e numa barbárie, né, juntas, né, social né, e também de saúde, né, a gente precisa respirar, né? A gente precisa ter momentos de encontros e que esses momentos de encontro nos faça pensar, nos faça refletir, nos faça criar laços de cooperação, de compartilhamento das nossas ideias e que esses laços possam permanecer no tempo, né? Então, talvez essa seja uma oportunidade também que a gente está tendo de fazer isso. Eu te agradeço, né? E vamos seguir adiante, né? Vamos seguir, né? Semana que vem a gente vai ter a participação aqui da Carolina Mendes Campos, né? Que vai estar aqui dando a palestra. Né? Eu vou disponibilizar também da mesma maneira, um pouquinho antes do evento, o link, espalho, né, para vocês, aí quem puder, né,
venha. A Carolina vai falar do amor, né? Então, acho que vai trazer. A Carolina é psicoterapeuta, é clínica, fui da banca dela de tese de doutorado, ela estudou muito a questão, né, da relação, da intimidade, da extimidade no relacionamento amoroso, e acho que ela tem como aí possibilidade de trazer também uma rica colaboração nessa parte da clínica com a leitura da ontologia, da filosofia. Então, estou convidando a todas e a todos também para a semana que vem estarem aqui, a gente continuar debatendo, continuar enriquecendo esse espaço, né, que a gente está precisando, né? A gente está precisando nos encontrar, mesmo que dessa maneira, para nos alimentar de boas ideias, porque de más ideias o mundo já está cheio, né? Não dá, né, para conviver com essa quantidade de más ideias que a gente está todo dia sufocado, né? Então, agradeço mais uma vez, Carlos, agradeço a todos e todas que vieram, a gente teve uma participação bem bacana aí, né? Eu acho que está todo mundo também querendo que esses encontros ocorram, né? Enfim, é uma maneira da gente dar sentido a tudo isso, né? Valeu. Então, bom, agradeço, né? Agradeço a todas e todos mais uma vez e encerramos por aqui. Até semana que vem, espero que vocês estejam presentes, né? O Fábio está aqui também, o Fábio foi convidado, aceitou também, vai estar presente depois da Carolina, da Carol, depois na semana seguinte vai ser o Fábio, né? O Fábio também fez né, a gente está criando aí uma coleção de fenomenologia e cultura, junto com o Marcelo Norberto, que estava aqui, o André Barato. O Fábio é um dos autores que nos mandou uma obra aí sobre fenomenologia e depressão. Ele vai ter a oportunidade de compartilhar um pouco com a gente aí na fala dele esse tema, né? Acho que está um livro bem bacana também. Agradeço ao Fábio que está aqui também de ter aceito com toda a generosidade o convite. E vamos embora. Vamos, gente, todos juntos. E juntos a gente faz alguma coisa. Não sei o que, mas faz, né? Coisa boa. Valeu, pessoal. Grande abraço. Falou, abraço. Obrigado.